Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa sexta aula do curso de Patologia. Hoje nós continuaremos aqui a discutir acerca das neoplasias, destacando-se aqui alguns eventos que são diretamente atrelados quando a gente comenta em específico de neoplasias malignas, isto é, na nossa última aula a gente havia conceituado que a neoplasia é uma situação na qual você tem um crescimento muito exacerbado e fora dos padrões normais de um crescimento de um tecido, e a gente subdividia neoplasias benignas e neoplasias malignas. De maneira a qual as neoplasias do tipo maligno era aquela que era caracterizada por um crescimento muito rápido que invadia outros órgãos e sistemas além daquele de sua origem. Beleza? Dito isso, a gente vai compreender hoje o que é o fenômeno de metástase, os agentes carcinogênicos e o desenvolvimento oncogênico. Beleza? Posto isto, a nossa aula vai se estruturar em definir o que é metástase, conceituar o que é um agente carcinogênico, quais são as classes de agentes carcinogênicos e as suas principais características, os estágios do desenvolvimento tumoral, e a gente finaliza a nossa aula comentando aqui como que um tumor é avaliado, isto é, como que a gente vai classificar o grau de letalidade ou gravidade de um determinado tumor, seja ele benigno ou maligno, beleza? Posto isto, a gente começa aqui, quando comenta-se sobre metástase, é uma situação na qual você tem uma disseminação de células neoplásicas para um outro tecido suscetível. Em outras palavras, é equivalente a você imaginar o seguinte, você vai ter uma situação na qual vai haver uma migração de células cancerígenas para uma outra localidade além daquela de origem. Posto que é extremamente importante ainda ser destacado que essa disseminação ela se dá para as cavidades corporais, seja no espaço peritoneal, na pleura, no pericárdio ou no espaço subaracnóide, tá? Além disso, uma exemplificação aqui, por exemplo, é você pegar os ovários, você tem um câncer nos ovários que pode se disseminar, por exemplo, para alguns órgãos ali da cavidade peritoneal, como por exemplo o intestino, o fígado e outras vísceras, beleza? E essa disseminação ela pode ser de duas classes, pode ser uma disseminação hematogênica ou uma disseminação linfática. A disseminação hematogênica é basicamente aquela que vai utilizar-se aqui da corrente sanguínea, e a disseminação linfática utiliza-se aqui dos vasos linfáticos, beleza? Dito isto, a metástase, como eu falei para vocês, é justamente você pensar nessa situação na qual acontece uma disseminação. De maneira a qual, na disseminação linfática, você vai ter aqui o transporte dessas células tumorais para os linfonodos, e na disseminação hematogênica, que é muito típica, por exemplo, em sarcomas, você tem aqui uma disseminação que se dá através de veias, artérias e outros órgãos, beleza? Acerca de agentes carcinogênicos, a primeira ideia que eu quero trazer a vocês aqui são, basicamente, elementos que estão atrelados aqui com lesões, mutações e a proliferação descontroladas dessas células, beleza? De fato, de maneira qual, perdão, a gente precisa entender que um agente carcinogênico é todo e qualquer agente que pode ocasionar um fenômeno de carcinogênese, isto é, um fenômeno de surgimento de câncer, tá? Não menos importante, eu ainda acho que vale aqui ser pontuado a vocês que, quando comenta-se sobre neoplasias, existe aí alguns elementos que são importantes a serem descritos. O primeiro é que existem aí algumas predisposições genéticas para que haja aí o surgimento de neoplasias. Então, sabe-se, por exemplo, que alguns determinados tipos de neoplasias têm um cunho genético. Todavia, existe aí um cunho também ambiental, isto é, a própria dieta, a questão de exposição a raios ultravioletas, a agentes tóxicos podem aí ocasionar esses eventos mutacionais que acarretam aqui uma proliferação descontrolada, tá? De maneira qual os agentes carcinogênicos podem ser subentendidos aqui como agentes indutores de transformações neoplásicas. E nós teremos três classes de agentes carcinogênicos. Nós temos os agentes físicos, químicos e os biológicos. Posto isto, é importante a gente caracterizar e definir que toda e qualquer vez que a gente está falando de um agente carcinogênico, é um agente que pode induzir um processo de neoplasia, tá? De maneira qual
Os agentes físicos são justamente aqueles agentes que podem atrelar um processo neoplásico. E aí nós temos aqui radiação ultravioleta, raio-x ou até mesmo uma fissão nuclear. Tá? Então, é bem descrito na literatura científica, por exemplo, que alguns acidentes nucleares, como por exemplo as bombas atômicas que aconteceu lá em Fukushima, no Japão, ou o acidente nuclear lá em Chernobyl, na Ucrânia, ocasionaram aí nas gerações futuras, pós esses eventos, uma série de eventos aí que acarretaram em lesões permanentes no DNA, que vai ocasionar aqui neoplasias, tá? Então, o que é importante vocês guardarem assim de informação muito importante? Um agente físico, em especial aqui radiações, eles têm um potencial muito grande de ocasionar lesões aí no DNA, como dimerização de bases nitrogenadas, metilação, uma série de alterações estruturais no DNA que ocasionam aqui os eventos de neoplasia, tá? Então, o aspecto mais importante a ser descrito é que as radiações em específico elas têm dois efeitos potencializadores de neoplasias. Primeiro, as lesões aí no DNA e o evento de imunossupressão, tá? Acrescido a isso, os agentes químicos eles podem ser subdivididos como agentes diretos, ou seja, são aqueles agentes que ocasionam mutações ou danos genéticos. E nós temos aqui os agentes indiretos que ficam inativos até que haja aí uma conversão desse agente carcinogênico mediante uma determinada via metabólica, tá? De forma a qual os agentes químicos, seja ele indireto ou direto, ele tem dois estágios aqui para ocasionar um evento de lesão ao DNA e, consequentemente, aí, o surgimento de um evento neoplásico. Primeiro, você tem aqui a iniciação, que é a mutação gênica e um estado de células latentes, e você tem a promoção, que é quando o agente carcinogênico ele vai desencadear o crescimento descontrolado dessas células mutadas. Então, por exemplo, o amianto, o absteto, ele causa um processo inflamatório crônico e, mediante a presença de hormônios e fatores de crescimento normais, você tem agora o evento aí neoplásico. Essa você deve estar se perguntando, tá, não entendi muito bem como que se daria essa questão de carcinogênese mediante um agente químico. Então vamos pensar no fumo, que é o exemplo mais clássico aqui. Existe uma série de várias toxinas ali no cigarro, por exemplo, que vai acarretar aí eventos de lesão às células do parênquima pulmonar, tá? De maneira a qual, por exemplo, a nicotina ela induz um processo extremamente inflamatório nas células aí dos alvéolos pulmonares, que vai acarretar um evento de inflamação crônica que acarreta aí mutações no material genético, tá? E acerca dos agentes biológicos, nós destacamos aqui os vírus, tá? Os vírus são os principais agentes de cunho biológico que ocasionam eventos de lesão ao DNA. Então nós temos aqui o HPV, que é o papilomavírus humano, o Epstein-Barr, o vírus da hepatite B e C, o HIV. Nós podemos ainda destacar, por exemplo, o citomegalovírus. São todos vírus que têm um potencial de ocasionar aqui eventos de neoplasias. Professor, mas é só vírus que vai ocasionar essas mutações no DNA e acarretar uma lesão aí que pode ocasionar uma neoplasia? Não somente, mas eles são os principais aí descritos na literatura, tá? Dito isso, o que é importante vocês se atentarem? Quando a gente fala de um processo de carcinogênese ou oncogênese, é todo o processo que vai atrelar aqui alguma alteração no ciclo celular. Aqui não se lembre, o ciclo celular ele é subdividido como intérfase e a divisão celular propriamente dita, tá? Então pode acontecer algum evento que ocasione aqui alguma alteração na fase G1, na fase S, na G2, na fase de quiescência, que é o de repouso, ou na própria mitose propriamente dita, tá? De maneira qual, o que vocês precisam guardar aí de importante acerca desses eventos? Primeiro aspecto, o ciclo celular ele é extremamente regulado, então existem vários pontos que a gente chama de endpoints, ou pontos de checagem. E esses pontos de checagem eles são importantes porque eles garantem com que haja mudança de uma fase para outra,
ou até mesmo a finalização caso aconteça aí alguma lesão que é incompatível com a vida, tá? No entanto, existem substâncias que elas atuam desencadeando um processo de reparo ou até mesmo a apoptose. Geralmente, nós temos aqui na fase entre G1 e S, que é um ponto de restrição muito importante, porque ele tenta fazer uma checagem acerca da integridade do DNA, certo? Se o DNA foi duplicado corretamente, se ele pode agora entrar em divisão, se ele pode prosseguir, tá? E esses pontos de checagem, eles acabam sendo extremamente importantes para que a gente consiga regular de maneira muito refinada o ciclo celular. Mas eventualmente, alguma proteína, algum complexo proteico pode estar mutado e aí esses pontos de checagem acabam sendo meio que burlados e você pode ter aí um processo patológico de um câncer. De maneira qual ainda é extremamente importante ser descrito que um tumor, seja ele benigno ou maligno, ele passa por vários estágios. Então nós temos aqui o primeiro, que é a autossuficiência aí nos sinais de crescimento. Então o tumor ele cresce de maneira muito desenfreada, sem que haja necessidade, por exemplo, de uma estimulação, seja hormonal ou de sinalização intracelular. Tá? Além disso, nós temos aqui acrescido a isso a insensibilidade dos fatores inibidores de crescimento, isto é, muito além dele crescer de maneira desenfreada, essa proliferação acontecer sem a necessidade de um estímulo externo, a gente não consegue frear esse processo. Tá? Nós temos aqui a evasão do mecanismo de apoptose. Aqui não se lembre, lá na nossa quarta aula, eu comentei que a apoptose é aquela morte celular programada, extremamente importante, que vai regular os processos fisiológicos, tá? Acrescido a isso, nós temos aqui também os defeitos no mecanismo de reparo do DNA, isto é, o DNA lesado ele não consegue ser recorrigido pelas polimerases ou pelos sistemas de mecanismos de reparo. A quem não sabe, eu vou deixar aqui um card na descrição do vídeo, tá? Comentando aí sobre os mecanismos de reparo de DNA. Tem-se aí, por consequência, um potencial replicativo ilimitado, o desenvolvimento de um fenômeno denominado como angiogênese, que nada mais é do que a formação de uma vascularização desse tecido aí, tumoral. E aí você tem aí a capacidade de escape ao reconhecimento e regulação imune, ou seja, o sistema imunológico não consegue debelar essa proliferação excessiva, seja mediante as células natural killers ou linfócitos CD8+, e por aí vai. E aí você tem a invasão e a metástase, que é justamente aquela disseminação aí para outras localidades do organismo. Tá? Então, o que acontece? Pensar em um evento de oncogênese é você pensar que vai ter todos esses eventos aqui. Evasão de apoptose, ausência de autossuficiência aqui de sinais de crescimento, insensibilidade a crescimentos, aos sinais de anticrescimento, incapacidade de reconhecimento pelo sistema imunológico, a invasão tecidual e metástase, potencial replicativo ilimitado, então a célula fica se replicando infinitamente, angiogênese aumentada, ou seja, vai aumentar a vascularização aqui, e isso acaba sendo muito importante, por exemplo, a disseminação aqui mediante metástases, beleza? Então, aqui é justamente uma esquematização dos eventos. Então você tem aqui uma célula transformada. Essa célula transformada ela passa aqui por uma expansão clonal, ou seja, ela vai começar a se dividir localmente, tá? E aí você tem um fenômeno de angiogênese, de maneira a qual você forma aqui essa vascularização e você vai ter aqui um subclone mestático que vai ter adesão e invasão aqui na membrana basal. Você tem aqui passagem para a matriz extracelular, extravasamento, e aí você vai disseminar esse tecido cancerígeno aqui para outras localidades, tá bom? Bem, acerca dos eventos aqui associados com esse desenvolvimento tumoral, você tem alguns efeitos no hospedeiro. Você pode ter efeitos a nível local ou a nível hormonal. Na localização a gente pode ter aqui, no caso de tumores intracranianos, por exemplo, o adenoma hipofisário, eles podem se expandir até destruir o seu tecido de origem, tá? E aí você pode ter um distúrbio endócrino, tá? Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm uma altura muito elevada, pode ser, por exemplo, um tumor benigno que ocasiona a disfunção hipofisária, tá? Você pode ter aqui alterações na produção de hormônio. Então, por exemplo, tumores de glândula são capazes de produzir hormônio de forma muito excessiva, tá? E aí
Isso aqui é muito comum, por exemplo, em tumores benignos, mais do que em malignos, tá? Você tem aqui a caquesia do câncer, que é justamente uma situação na qual você tem uma perda progressiva de gordura e massa corpórea e fraqueza profunda. E aí você deve estar se perguntando, por que acontece isso? Porque imagina, o câncer é justamente uma situação na qual você tem um tumor maligno, crescendo de maneira descontrolada, muito louca, e aí ela vai roubando nutrientes para que aconteça esse fenômeno aí de desenvolvimento tumoral, beleza? Além disso, além da caquesia, é importante ser destacada que é uma questão multifatorial, então você tem perda de apetite, alterações de metabolismo como lipólise e proteólise, ou seja, quebra de gorduras e proteínas, produção de TNF, que vai destruir outras células aí por macrófagos ativados, tá? A quem não se lembre, o TNF é uma citosina muito importante para a sinalização de macrófagos. Nós temos aqui também acrescido a isso a síndrome paraneoplásica, que pode ser aí subdividida como endocrinopatias, ou seja, você tem, por exemplo, algumas alterações, por exemplo, na produção de cortisol, hipercalmia, que é a reabsorção de material ósseo. Você tem aqui a ancatoses nigras, que é uma lesão verrugosa que vai estar associada com pigmentação na pele, tá? Que a gente utiliza, inclusive, para associar a malignidade visceral. Você tem aqui baqueteamento digital, ou seja, associação a cânceres pulmonares, diasteses trombóticos, ou seja, você tem um processo de coagulação induzido por substâncias tromboplásticas que são liberadas aí por essas substâncias tumorais, células tumorais. E aí, nesse sentido, a gente ainda consegue avaliar o grau de, como que eu posso falar, de gravidade do câncer utilizando aí uma graduação, ou seja, a gente utiliza o grau de diferenciação, ou seja, a célula tumoral, se ela é mais ou menos parecida com a célula original, tá? A gente pode usar o número de mitoses desse tumor, e a partir desse grau de diferenciação e o grau de mitose, a gente vai fazer aí um escalonamento entre 1 a 4 aí crescente, tá? Um aspecto muito importante a ser descrito aqui acerca desse método de avaliação da gravidade é que a mudança de grau à medida que o tumor evolui e a diferença aí da amostra de um tecido para o outro. Então, fazer esse grau de gravidade, esse grau de avaliação aí, ele acaba sendo muito doido porque o câncer ele muda constantemente, tá? E aí nós temos ainda um outro aspecto associado que é o estadiamento, tá? Que é basicamente atrelado com a extensão do tumor. Então, a priori a gente fez a avaliação no grau de diferenciação e o grau de mitoses, e a estadiação é justamente você pensar na extensão desse tumor, tá? Então, basicamente, em estágios mais elevados, você vai ter tumores menores, mais invasivos e com uma capacidade muito maior de metástase. E aí nós temos ainda um critério aqui chamado de UICC, que é a União Internacional contra o Câncer, que faz uma sistematização em específico aqui para tumores malignos, que a gente chama de TNM. O T é a distinção do tumor primário, o N, que pode ser classificado aqui de 0 a 3, é a disseminação aqui dos linfonodos regionais, e o M, que pode ser classificado como 0 a 1, é a presença ou não de metástase à distância, beleza? A literatura adotada foi o Hobbs e Cotran e o Brogliolo, como sempre. E eu espero que vocês tenham curtido, que tenha ficado claro aqui acerca da importância de compreender-se aí os fenômenos de metástase, a disseminação tumoral, como que o câncer ele se desenvolve, ou um tumor benigno, beleza? Caso você tenha curtido, eu gostaria de coração que você deixasse seu like, compartilhasse o vídeo com outras pessoas, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho de notificação, comentasse. Se você não tiver gostado, também pode dar o dislike, não tem problema nenhum, tá? Mas é um prazer ter aqui vocês no canal, beleza? Um super beijo e até a nossa próxima aula. Fui!